É isso aí, torcida vascaína, bora aqui para mais um conteúdo, jogo aberto comentando a grande vitória do Vasco em cima do Corinthians. Vascão, que agora já está na segunda parte da tabela, já pensa em outras coisas. Pessoal, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Que está começando a ter um certo alívio. Quem tá em crise? O Corinthians tá em crise? Ele gravou isso pra me zoar quando o Inter perdeu no Beira-Rio pro Vasco. Mas esqueceu que o próximo adversário era o Vasco. 2-0, teve lei do ex, teve gol de falta. Muito, hein? E o Vasco tá jogando um futebol muito interessante nesse momento. Olha o Piton aqui, ó. Piton, você vem elogiando desde o Campeonato Carioca. Tá jogando muito, moleque. Você é louco, pai. Parabéns, tá jogando muito. Já o Corinthians... O Vasco recebeu o Corinthians em São Januário, pela 16ª rodada do Brasileirão. Mas para contar a história desse jogo, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Horas antes da bola rolar, anúncios movimentaram as duas torcidas. Enquanto o Cruz Maltino repatriou o meia Felipe Coutinho, o Timão oficializou a contratação do ex-técnico do Vasco, o argentino Ramon Dias. Eu não acho que é a melhor opção, mas vamos ter fé, vamos acreditar que vai dar certo. Entre ele e o Carille, que estava cotado, eu acho que ele é um cara que dá para tirar da zona de rebaixamento. A gente sofreu por alguns anos aí, mas agora Payet e Coutinho já era. A gente já pode sonhar de novo. Quando a bola rolou, o Vasco teve a primeira boa oportunidade com o artilheiro Verratti, de fora da área. O Corinthians respondeu com o Matheus Bidu. Olha aí, a bola passou raspando a trave, jogada que começou com o garoto Wesley. A torcida vascaína se empolgou quando David parou na trave, mas a bandeira já estava levantada, sinalizando impedimento. Na sequência, Hugo Moura fez falta em Bidon. Coronado cobrou e Léo Jardim precisou se esticar todo. Uma defesaça. O Corinthians não tinha criatividade com a bola rolando, o Vasco estava cedendo boas oportunidades para o adversário na bola parada. Bidu então levantou para Kaká na segunda trave, o zagueiro dividiu com Piton, o lateral ficou no chão e com muito sangue no rosto. Após essa cobrança de escanteio, Verratti pegou e Praxedes puxou o contra-ataque junto com Adson. A defesa do Corinthians conseguiu se recompor, mas Adson desperdiçou. Do intervalo, Mateuzinho ainda parou em Léo Jardim. Achou espaço e o argentino Verratti dentro da área quase abriu o placar. Saiu. Jogada que começou com Hugo Moura. Piton recebeu, dominou tirando de Romero e fez valer a lei do ex. Não quis comemorar. Deixou para os companheiros. Falando em lei do ex, Larucci apostou em Pedro Raul. Os donos da casa queriam um segundo. Nos acréscimos, falta perigosa para o Vasco. Esforça fechou o caixão com esse golaço na gaveta. Não deu para Donelli. Bate, o goleiro do Corinthians mergulha com a mão para trás e ela entra no canto esquerdo para fazer o segundo do Vasco. 2-0 e fim de tabu. O Vasco voltou a vencer o Corinthians em São Januário depois de 14 anos. Amadurecendo, né? Acho que a gente está conseguindo controlar mais o jogo. E a nossa segurança é a confiança que a gente está tendo aí. Depois de 10 jogos, desse nível, me sinto cada vez mais preparado e mais pronto aí. O Coutinho ainda não estava em campo, mas a barreira virou baile. E para quem não entendeu, é melhor
resultado, o Vasco chega aos 20 pontos e vai subindo na tabela. É a terceira vitória consecutiva sob o comando do interino Rafael Paiva. Já o Timão segue na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos. Sinal que Ramon Dias vai precisar trabalhar. Não falamos nada sobre o jogo hoje, ele preferiu deixar a preparação do jogo seguir como a gente já tinha estabelecido. Mas certamente ele acompanhou o jogo e dá para ele ter um panorama muito bom aí do que a gente tem de desafio pela frente. Já sobre o interesse no italiano. De futebol, hein? Há 6 rodadas, o Vasco era apontado como candidatíssimo ao rebaixamento. O time não reagia. Teve um jogo em que a torcida contra o São Paulo, que acabou ganhando de 4-1, goleando o São Paulo. O Vasco não viu seu torcedor lá em São Januário, fizeram protestos, não foram. E, de repente, está na primeira página da tabela. E o que é mais importante, e aqui eu quero valorizar o Vasco antes de falar do Corinthians, jogando bem. Jogando bem, conseguiu vencer o Inter lá no Beira-Rio, fora de casa, era um problema do Vasco, vencia em casa, mas não fora. E ontem, mais uma vez, foi muito superior ao Corinthians. Loirão, você falou desse jogo do São Paulo, acho que foi nesse jogo que a torcida estava vaiando o aquecimento do Vasco. Vaiando já o aquecimento do Vasco, agora eles estão gritando arerê, arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. E futebol como ele é dinâmico, né? Rodada após rodada, as coisas mudam demais para os clubes. A mudança, para mim, do Vasco, Loirão, tá na... eles passaram a acreditar que não dava para jogar só por uma bola. Não dava para jogar só tendo contra-ataque. E eles começaram a propor jogo. A partir desse momento, se eu não me engano, depois da goleada do Flamengo, que o Vasco acho que sentiu bastante esse golpe, sentiu bastante aquela derrota. Dali para frente, o Vasco passou a jogar futebol. Não só ficar apanhando e tentando jogar no contra-ataque. Às vezes não acontecia o contra-ataque e era um jogo péssimo para o Vasco. Agora não, se situa aí. O Vasco está jogando bem, a bola não está queimando mais um pé, os caras estão propondo o jogo. E ontem ficou muito claro a superioridade do Vasco contra o Corinthians. E ontem, como o Vasco utilizou bem os dois laterais, tanto o Piton, nem vou falar pelo gol, né, que também foi definidor, mas porque ele combateu ali qualquer jogada de ataque. O Wesley muito apagado, sem espaço. E o Corinthians não tinha alternativas, tenta tirar o Yuri, coloca o Pedro Raul, tira o Romero, põe o Pedro Henrique. O elenco é limitado, o Corinthians é pressionado, é um time hoje sem confiança. E veja bem, quando o árbitro anuncia 8 minutos de acréscimo, estava 1-0 só para o Vasco. O Corinthians poderia tentar um empate ainda, mas aí veio um gol de falta, né, de um menino que poderia estar daqui a pouquinho com a seleção argentina, o Esforça. E é um jogador que no Vasco está crescendo também. Então eu vejo que hoje a resposta aparece em campo. O Corinthians vai ter que contratar e muito para ter uma perspectiva. A gente vê a gestão, obviamente o protagonista da gestão, que é o Pedrinho. Você vê o Pedrinho trabalhando muito, se expondo aí nas redes sociais, tentando ter o máximo de transparência possível com o torcedor vascaíno. Então ele está fazendo esse trabalho fora do campo. E dentro do campo, acho que os jogadores entenderam também esse esforço do Pedrinho fora, na gestão, e dentro de campo eles estão dando a resposta para o Pedrinho e para a gestão do Vasco. Bom, no debate a gente fala mais sobre essa partida, porque uma cena chocante na segunda divisão do Campeonato Goiano. O goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, ficou ferido depois de levar um tiro de... É isso aí, torcida vascaína, que jogaço do Vasco, né? Vitória merecida aí. Esforça fez aquele golaço de falta. Realmente, cara, todo mundo ali está correspondendo e muito dentro de campo, né? A gente via antes um time sem confiança, os jogadores ali cabisbaixo, né? Não conseguia nem fazer um golzinho de honra nas partidas. Agora o Vasco realmente não joga só por uma bola. O Vasco tenta ao máximo trabalhar todas as jogadas nas partidas. Se você for analisar aquelas partidas que o Vasco perdeu para Palmeiras, para o Flamengo, e mesmo para o Criciúma, né? A gente via um time que só ficava atrás esperando o outro time atacar, até mesmo jogando contra time menos qualificado. O Vasco não conseguia trabalhar jogadas. Agora a gente vê um time confiante, um time que trabalha. Onde que um jogador ali ia marcar um gol de falta naqueles dias do Vasco ali, passando por aqueles momentos ruins? Nenhum ia arriscar querer bater pro gol.
né? Agora tem confiança para bater falta, tem confiança para fazer jogadas, dribles, né? Tem a chegada do Coutinho agora que anima mais ainda esse time vascaíno. Rafael Paiva, cara, tá de parabéns, assumiu o time tava horrível, né? O Álvaro Pacheco, 4 jogos ali, não conseguiu vencer, não conseguiu trazer 3 pontos para casa em 4 jogos, foi demitido, foi a melhor escolha também. E agora efetivar o Paiva, né? Dar confiança pro treinador, até porque ele nunca assumiu nenhuma equipe grande, nunca pegou nenhum porte de equipe grande assim. Tá segurando essa barra agora, então a diretoria tem que efetivar o Paiva. E cara, quando estrear o Coutinho, ele pegar ritmo de jogo, pessoal, esquece. O Vascão vai brigar na parte de cima da tabela, vocês podem ter certeza. Não é querer ser, tá iludido, não, mas Coutinho muda muito o status do time do Vasco. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.